Como é que você tá, Paulo? Olá, meninas. Muito boa tarde. Bom, essas próximas 2 semanas, né, pessoal que está assistindo a aula, essas próximas 2 semanas nós vamos dedicar ao aspecto gramatical. Há 2 meses da prova do Enem, nós vamos centrar forças naquilo que nos rouba o mil. A gente não tem fechado a redação, embora os temas tenham sido interessantes, muito por causa desse aspecto gramatical. Então, nós temos errado basicamente em alguns aspectos gramaticais. Menos em ortografia, menos em concordância, mais em regência, mais em colocação do pronome e mais em pontuação. Como é que a gente faz para resolver, então? Bom, primeiro nós temos que discutir gramática. Temos que discutir gramática. Os corretores que vão corrigir a prova no começo do ano que vem, estão se reunindo e eles vão ser orientados nessa semana, esse final de semana, para a competência 1. É a terceira reunião que eles vão ter para a competência 1. E eles vão detalhar o que vai ser cobrado. O que vai ser cobrado em relação à redação. Algumas coisas já são novidades, né? Por exemplo, antigamente, quando você destacava o título, você fazia assim, circulava o título, tirava 0. Se você marcasse um número de questões, se você tivesse alguma forma de identificar a prova, tirava 0. Agora não, eles não vão mais desconsiderar as redações que têm essa estrutura. Então, se, por exemplo, você resolver fazer título e colocar uma setinha, colocar uma nuvenzinha, vai estar de boa, eles vão corrigir do mesmo jeito. Nós não temos esse hábito, a gente leva a redação muito a sério, não tem essa coisa de destacar, mas se você quiser, pode circular até a linha 5, até a linha 12, até a linha 21, até a linha 30, você pode fazer para dizer os limites dos seus parágrafos. Você pode fazer isso se quiser, que não haverá nenhum tipo de restrição. Antes, eles diziam que a gente quebrava o sigilo do concurso, eles davam 0 para quem fizesse isso. Acabou, não tem mais. Essa é uma novidade do Enem desse ano, mas no resto continua do mesmo jeito. Eles estão orientando os professores agora para a competência 1. E de maneira que eu vou recebendo as informações sobre essas orientações para os corretores, eu vou repassando a vocês, tá? Mas a princípio não mudou muita coisa em relação à correção do ano passado, porque eles divulgaram uma cartilha esse ano, dizendo como é que fizeram a correção da prova de 2019, e agora eles estão usando essa cartilha só trocando os textos. Agora os textos são do vestibular desse ano, de 2019 para 2020, e eles estão mostrando como é que se dará a correção neste ano de 2020. A minha preocupação, eu vou dizer novamente, a minha preocupação hoje não é nem com conteúdo e nem com estrutura. Minha preocupação é com gramática. A gente tem melhorado muito o repertório, vocês têm visto isso. Eu tenho trazido para vocês muitas referências intertextuais. Estou preparando a mais difícil que eu estou tentando fazer e trazer para vocês é sobre mitologia grega, mitologia latina. E é mais complicado, mas eu quero trazer também, já tenho mais 12 citações, quero mais 30, que é para poder garantir a vocês mais uma forma de repertório. O nosso problema hoje não é repertório, o nosso maior problema é gramática. Eu não dou 1000 para todo mundo, ou para a grande maioria, porque a gente erra a gramática, é porque eu continuo corrigindo bobagem, eu continuo corrigindo crase, eu continuo corrigindo concordância, eu continuo corrigindo colocação do pronome em próclise, ênclise e mesóclise. A gente não pode mais estacionar nisso. O nosso nível é muito alto. O nosso nível é muito alto. Então o nosso nível de maturidade tem que também ser nessa linha. O meu sarrafo é bem aqui agora, sabe por quê? Porque eu estabeleci que o sarrafo é 920. Então o sarrafo para 920 é só os melhores alunos do Brasil. E os melhores alunos do Brasil não erram gramática, vestibulandos. Os melhores alunos do Brasil não erram acento. Não acentuam economicamente. Os melhores alunos do Brasil não separam o sujeito do verbo por vírgula. Os melhores alunos do Brasil sabem a hora de usar acento grave, a hora de usar travessão, a hora de usar onde, a hora de usar quando. A gente também tem que saber disso. Para a gente se nivelar com esses melhores alunos, nós precisamos muito de correção gramatical. Por que vocês acham que é tão importante para o professor trocar a cor do pincel? Falo isso para vocês com muita constância. Por que eu troco a cor do pincel? Para que na hora de passar limpo, na hora de montar o texto, eu possa dominar da hora que eu faço a letra maiúscula até a hora que eu faço o ponto. Esse conceito de período vai nos obrigar a pontuar melhor, porque aí vocês não vão fazer ponto e pois, por exemplo, né? Já que o período não está pronto, não pode fazer ponto e fazer pois. Se é para fazer pois, faz vírgula.
Então não dá para fazer ponto e depois fazer pois. Esse conceito de período é legal, mas talvez o mais importante, Murilo, é assim, ó, quando eu faço da letra maiúscula até o ponto, eu estou dominando o conceito de uma ideia que precisa de outra ideia, que precisa de outra ideia. Aí eu vou dando o que a gente chama de progressão discursiva, que tem outro nome, que chama coesão, que é competência 4. São as duas competências que ficam na estrutura do texto. Quando terminar de fazer a redação aqui, a gente vai avaliar essa competência externa. Porque vocês não vão corrigir do meu texto a capacidade que eu tenho de utilizar argumento. Prestem atenção. Prestem atenção. Eu vou escrever uma redação aqui de 30 linhas. Vocês podem... Queria que vocês tentassem copiar aí no caderno de vocês se conseguem fazer em 30 linhas. Se não quiserem copiar, também tá de boa. Para ver se são 30 linhas. Vocês não vão discutir o conteúdo da redação. Eu duvido. Vocês podem, se quiserem. De repente vocês acham motivo. Mas eu acho muito pouco provável. Eu vou utilizar repertório. Legal. Eu vou usar elementos de progressão discursiva. Legal. Eu vou usar coerência com o tema e com o discurso. Tranquilo. Mas eu vou errar na parte gramatical. E aí vocês vão ver, depois da redação pronta, eu vou errar 20 vezes. Eu vou errar 20 vezes. Lud, depois que eu errar 20 vezes, aí como a gente fez um exercício na manhã de ontem, fiz um exercício com um monte de acento grave. Aí agora vocês vão fazer isso, eu vou fazer isso no texto. Vou montar o texto aqui e vou errar mais de 20 vezes. E vocês vão de novo me ajudar a corrigir. As correções serão das mais variadas naturezas. Se eu errar 20 vezes, tio, eu perco 200 pontos de competência 1? Não. Não perde. Se o seu texto fizer todo sentido, não perde. Porque eles vão juntar os erros quando tiverem naturezas distintas. Por exemplo, você erra uma crase, é regência. Você erra uma vírgula, é pontuação. Você erra uma palavra, é ortografia. Aí já tem 3 erros, aí você já vai perder 40 pontos. Mas se você errar, por exemplo, 3 crases, conta um erro só. Então, muito provavelmente, você vai perder 80 pontos, 120 pontos, mas não vai perder todos os pontos. De todo jeito, hoje a gente conferiu de manhã. Os alunos do ano passado que fizeram, estavam todos aqui. Todos os que estavam aqui de manhã hoje fizeram mais de 900. Todos. Eram uns 10 alunos que fizeram mais de 900, que eram meus alunos do ano passado. E todos eles perderam pontos em gramática. Sabe quando eu vou deixar isso acontecer de novo? Nunca mais. Nunca mais. Ludmila, nunca mais. Eu vou fazer essa minha culpa. Ano passado a gente estava muito preocupado, Ludmila, lembra? Estava muito preocupado com o parágrafo de conclusão. Meu Deus, eles querem muito da conclusão. Aí a gente descobre, Murilo, que não querem não. Eles não querem muita coisa da conclusão, não. Eles revelaram isso para nós. O que eles querem é correção gramatical, o que eles querem é capacidade de repertório, verticalização da argumentação. E é isso que nós vamos oferecer para eles aqui. Eu tenho 2 temas para fazer. Vocês escolhem para o tio, tá? Eu posso falar sobre automedicação, ou eu posso falar sobre o movimento antivacina. Qual parece melhor a vocês? Automedicação ou movimento antivacina? Automedicação é melhor? Então tá bom. Vou fazer automedicação. Esses 2 temas são muito fortes. Eu acho que o movimento antivacina, pelo fato de ser muito polarizadas as opiniões, né? Serem muito polarizadas as opiniões, tem gente que é a favor e tem gente que é contra, assim, de uma maneira muito radical, talvez não seja o tema. Mas a automedicação é um tema muito forte. Por que as pessoas se automedicam, então? Aí eu vou discutir aqui em forma de 2 problemas, tá? Para isso, crianças, eu vou utilizar as fórmulas mais clichês dos argumentos, tá bom? As frases que vocês também gostam de usar, eu vou aproveitar as frases que vocês gostam de usar e vou trazê-las para cá e vou ambientar no outro contexto. Tá. Murilo, primeira coisa, o tema da redação é sobre automedicação. Sobre automedicação, beleza. Quais são os 2 problemas relacionados a isso? Primeiro, eu acho que é uma questão cultural. Olha, nós temos essa ideia de automedicação faz muito tempo, desde lá de trás. E depois é falha do Estado. As pessoas só se automedicam porque elas não têm amparo do Estado para o médico, para o diagnóstico.
para o exame, para o tratamento. Assim? Então tá. Então eu tenho já os 2 problemas marcados ali. Eu vou cometer 20 desvios. 20. De todas as ordens, Murilo, de todas as ordens. Vejam se eu consigo fazer essa redação em 30 linhas e se vocês conseguem me dar esse feedback. Eu preciso que vocês corrijam a redação para mim, tá? Eu preciso que vocês corrijam essa redação para mim. Mas um ponto vocês não vão corrigir. O conteúdo, a essência da redação, vocês não vão corrigir. A substância da redação, ou como dizem, a sustância da redação, não vão. Porque vai ter alusão histórica, vai ter citação, vai ter referência a livro. O meu repertório vai estar aqui. A capacidade de fazer o texto avançar também. A progressão do discurso também. A identificação do discurso dissertativo e argumentativo também. Mas vai ter um problema que é grave, que é sério, que é competência 1. É uma tristeza para o professor, pode acreditar. Sim, ano passado a gente ficou muito perto de fazer 1000, com vários alunos. E quase todo mundo, inclusive meu filho, perdeu ponto em competência 1. Perdeu ponto em gramática. Então, nesses próximos 2 meses e pouco, a gente tem, vou centrar forças em gramática, centrar forças em correção gramatical, centrar forças em oferecer a vocês informação e subsídios para que vocês possam chegar aqui na redação e escrever com confiança. Não é só escrever bem, não. É escrever com confiança. Como é que a gente escreve com confiança? Montando a estrutura assim, ó. Sabe como vai ser o parágrafo de introdução? Eu vou começar com uma citação, depois vou fazer uma associação com o tema, e em seguida vou fazer as duas problemáticas. Na hora que eu associar com o tema bem aqui, vai estar a minha opinião. Vai estar a minha opinião, tá bom? Lá vai. Prestem atenção como é que o professor faz para trocar a cor do pincel, crianças. Por que é tão importante trocar a cor do pincel? Porque a gente, quando troca a cor do pincel, a gente domina o período. A partir do momento, Gabriel, que a gente domina o conceito de período, a gente não erra mais gramática. Vocês não podem dar esse retrocesso. A gente está muito perto de fazer 1000. Não pode dar esse retrocesso. Então a gente precisa identificar as questões gramaticais associadas com esse conceito de período, tá, Manuel? Olha só. Meu parágrafo de introdução já está aí. Tá ligado, já. Fique mais pra cá que fica mais fresquinho. Tá calor aí? Se ficar bem aqui, fica legal. Bom, o meu parágrafo de introdução está montado. Eu tenho aí 4 referências. 4 referências. 3 são obrigatórias. Quais são? Eu preciso dizer qual é o tema da redação. Fidelidade ao tema. Eu tenho que marcar a opinião. Fidelidade ao discurso dissertativo. E 3, eu tenho que marcar as problemáticas, que é o progresso do discurso a partir do conceito de 2 problemáticas definidas na introdução. Professor, e a citação? Se você não quiser começar com citação, fique à vontade. Professor, não quero começar com um livro, com um filme, com uma citação, não quero começar com dado, não quero começar com uma alusão histórica, não quero começar com nada disso. Eu posso? Pode, Gabriel. Lógico que pode. Pode, Manuel. Pode fazer isso sim. Quando você opta por fazer esse tipo de texto sem mencionar diretamente uma estratégia de argumentação, o corretor vai prestar atenção naquilo que é a obrigação da introdução. E o que é a obrigação? Tema, discurso e problemática. Tema, minha opinião. Esta provém de opções subjetivas com resultados danosos a todo o corpo social. Opinião. E depois, associado à cultura do placebo e também à ausência de políticas públicas eficientes no sistema de saúde. Já viram aí as duas problemas marcados, né? Primeiro parágrafo de introdução, eu vou falar sobre a cultura do placebo. A gente adora isso, né? A gente pensa que faz bem. Não importa se é copaíba, se é andiroba com sal, não importa. No começo já, o cara pega uma agulha e fala assim, essas lágrimas de cigano vão te proteger. Olha só isso, olha isso. É ignorância, né? Essa cultura é motivada pela ignorância. E a primeira coisa que eu vou combater, essa ignorância da população por causa dessa cultura. Quem é que vai combater? Esse é o Ministério da Saúde, ora bolas.
É o Ministério da Saúde que vai fazer uma grande mobilização junto com as mídias, nas mídias sociais, as mídias virtuais, as mídias físicas, para mudar essa cultura de que a gente pode fazer paliativos, de que pode tomar um remédiozinho, de que pode passar andiroba, copaíba. O que a Ludmilla está vendo? Tio, seu parágrafo de introdução está certinho. Deixa eu ler. O poeta chileno Pablo Neruda dizia serem as pessoas livres para fazer escolhas, mas eternas prisioneiras das consequências. A assertiva do intelectual guarda uma relação direta com o cenário de automedicação, uma vez que esta automedicação provém de opções subjetivas com resultados danosos, tá? A todo o corpo social. Deixa eu só corrigir aqui, senão dá a impressão que não foi de propósito aqui, não. A todo o corpo social. Trata-se, dessa forma, de um problema associado à cultura do placebo e também à ausência de políticas públicas eficientes no sistema de saúde. Eu errei 5 vezes. 5 vezes. Mas se você for considerar só o conteúdo, Murilo, você, opa, ei, professor, mas o conteúdo funciona. Não é disso que eu estou falando, Manel? Quer dizer, o conteúdo da redação é legal, meninos. O conteúdo da redação é bom. Só que não é só conteúdo. É conteúdo e forma. O que é forma? Viram o professor fazendo a retomada assertiva do Pablo Neruda, a afirmação dele, olha lá. A assertiva do Pablo Neruda guarda uma relação direta com o cenário de automedicação. Para poder incluir o tema, eu faço uma associação com a citação, eu não sou bobo, né? Eu uso a citação, mas vou aproveitá-la. Opções, eu falei aqui, eu disse de fazer escolhas, né? Eu falei aqui opções subjetivas com resultados aqui, prisioneiro das consequências, que eu falei resultados. Para retomar o que eu disse no começo. Pronto. Aí depois os 2 problemas. Tudo certinho. Trata-se dessa forma, desse modo, retomando. Aí a Luana diz assim, tio, mas está errado. Tem erros aí. Pois é, mas e o conteúdo? Vocês não consideram? Aí, Murilo, quando você for, né, a gente gosta de... A gente faz os nossos pedidos no final do ano, né? Tem muita quem é católico, tem as festas de Nossa Senhora da Conceição. Eu sempre acredito nisso. Caminhada de fé com Maria, Sírio. Esse ano não vai ter, mas eu sou muito crente nisso. Quando você for pedir suas orações para os evangélicos, façam as suas orações e peçam para que o corretor de vocês não seja gramático. Que ele se preocupe mais com o conteúdo da redação do que com a forma da redação. Porque aí ele vai levar em conta, olha só, o cara fez o Pablo Neruda, citou legal o Pablo Neruda, e aí em vez de ele tirar pontos de coerência, tira só pontos de gramática. Mas sabe qual é a chance de a gente perder pontos de gramática? Nenhuma chance. Eu não vou deixar. Eu vou brigar toda vez que vocês cometerem esses desvios. Então tá bom. Lá vou eu. Vou fazer o primeiro argumento bem aqui, tá? Vocês já acharam os 5 erros, 6 erros? Já, né? Legal. São os meus meninos. Bom, eu vou falar sobre essa cultura do placebo. Não vou avançar mais. Muito bem. Eu fiz uma pequena referência ao século XVIII. As nossas primeiras universidades datam da metade do século XVIII. Até então se fazia ciência no Brasil de forma independente. Ou não se fazia ciência, né? Não se fazia ciência. O que você tinha é um processo de elitização da saúde. Que quem podia ia embora para a Europa para se tratar para lá de tuberculose e de outras doenças que matavam na época. Nunca houve uma preocupação com o sistema sanitário no Brasil, com o sistema sanitário que fosse baseado na ciência. Era baseado na cultura do achismo, do placebo. Não, pode ser se você passar andiroba, a gente tem isso até hoje. Até hoje a gente leva as nossas crianças para benzer se elas estão chorando muito. E o pior é que dá certo. O moleque tá com diarreia, aí vai lá, leva lá na dona macaquinha, ela benze. E aí para a diarreia, para de chorar, dorme, passa febre, passa tudo. Como é isso? Qual é a explicação? É que eu acho que talvez a gente queira acreditar nesse efeito, né? A gente chama isso de efeito placebo. Você acredita que vai fazer e vai fazer bem e faz bem, de repente é assim. Mas essa cultura vem de outros tempos. Olha, inicialmente, é importante destacar tratar-se de uma problemática histórica. Por séculos edificou-se os conceitos de uma medicina informal,
voltada aos achismos e às receitas das velhas referências nas comunidades. Já no século XVIII, onde o país passou a condição de autonomia administrativa, ainda falava-se de chás, garrafadas, pomadas e ungüentos com fórmulas esdrúxulas e resultados discutíveis. Com isso, criou-se a partir daí a cultura da andiroba com sal, do chá de boldo, da banha de sucuriju e dos chás de ervas capazes de evitar ataques cardíacos e crises de sono, revelando também a ignorância e a desinformação. E é isso que eu vou combater no meu parágrafo de argumentação. Aí eu tenho mais uns 4 ou 5 erros. Eu já tenho perto de 10 erros no meu texto, mas vocês nem estão percebendo, alguns de vocês não estão percebendo. Por quê? Porque o conteúdo funciona. E os que estão percebendo já começam a desconfiar. Porra, mas não está tão bom esse texto não. Mas está legal sim. Olha lá, referência histórica. Olha lá, retomando a ideia do efeito placebo, da cultura do placebo. Repetindo até mesmo a expressão do começo. Tá certinho sim. O problema é que a gente vai identificar na gramática um erro grave. E eu não acho errado que a gente pense num erro grave. Temos que nos preocupar com isso. Bom, vocês estão conseguindo identificar os erros aqui? Já acharam os 10? Ótimo. São os meus meninos. São os meus meninos. Agora eu vou errar mais. Já achou, Murilo? Uns 10? 3? Pelo amor. Hã? Na introdução? Então tá. Eu vou para o segundo argumento agora falar sobre as falhas das políticas públicas. Muito bem. Você já deve ter percebido mais erros, né? Né, Manuel? Mas olha lá onde o texto já está. Meninos, olha onde o texto já está. Murilo, fiz só 3 períodos grandões. Porque quem define o número de períodos é o candidato, tá, e Gabriel? Então, se você opta por fazer menos períodos, você tem menos necessidade de fazer transição. Menos necessidade de marcar elementos de transição, de fazer aqueles elementos de coesão. Quando eu faço mais períodos, eu tenho mais necessidade de fazer coesão. Ah, professor, eu tenho medo de usar... Como é que eu vou fazer o assim, o além disso, o ademais, o entretanto, o outro sim? Como é que eu faço isso? Bom, aí você faz menos, ó. Outro fator determinante para a prática da automedicação é a falha no atendimento do SUS. Criado para atender os mais carentes, o sistema forma filas intermináveis para consultas, exames, diagnósticos e tratamentos, dando brechas, brechas ali, tá horrível esse brechas, dando brechas para que parte da população, os mais carentes, busque propaganda, busque alternativa no remédio barato da propaganda ou na sugestão da vizinha. O resultado de tal panorama é uma grande quantidade de procrastinação de tratamentos, intoxicação e a falta de respeito à norma constitucional de 88, que garante à sociedade o amplo acesso à saúde universal e gratuita, definido no artigo 5º da Carta Magna. Prontinho. Meu parágrafo de argumentação diz que, olha, como o SUS não é eficiente, a gente não tem como as pessoas serem atendidas de uma maneira universal e gratuita. É direito nosso, está no artigo 5º da Constituição. É direito de todo cidadão, direito amplo e universal à saúde, segurança pública, educação, saneamento básico, e aí lista lá aqueles direitos que a gente conhece. Acharam os erros? O pessoal aí de casa achou o erro aí? Já achou, Murilo? Beleza. Eu vou errar umas 20 vezes, como eu disse a vocês, tá? Vou aproveitar para fazer isso depois de vermelho. E aí vem minha proposta de conclusão agora. Olha como ficou legal o parágrafo de argumentação. Olha lá. Outro fator determinante para a prática da automedicação é a falha no atendimento do SUS. Criado para atender os mais carentes do sistema, a gente sabe que o sistema é único de saúde, né? Não preciso dizer lá, sistema único, mas se quisesse também. Forma filas intermináveis para consultas, exames, diagnóstico, tratamento. E a gente não precisava disso porque é um direito nosso, está na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Aí eu uso como recurso de argumentação o artigo 5º da Constituição, que provavelmente estará no texto de apoio, estará no texto motivador. Aí vou dizer como é que eu faço. Para tratar cultura, informação, tanto que eu coloquei ignorância e desinformação. Para tratar um problema de cultura e informação. Informação. Quem é que vai garantir essa informação? Bom, aí a gente pode fazer, pode ser o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, né, com o apoio da mídia. Opa, já tá legal. Já fica legal, né? Já fica legal.
Os agentes talvez seja a parte mais difícil da conclusão. Mas quando eu penso no problema, eu já penso na solução. E depois o Ministério da Saúde, lógico, o Ministério da Saúde, evidente, o Ministério da Saúde. Então vamos lá. Estou muito animado com vocês achando todos os erros aqui. É o meu grupo. Priscila, achou já os 10 erros, 12, 15? Mas já tem 15 erros. Quanto você achou? Muito obrigado, Priscila, por você ser tão precisa com os erros. Só leu a introdução ainda? Mesmo assim é pouco. Alguns erros que estão presentes aí são tão evidentes que, pô, professor, preste atenção no emprego do acento grave. Dê uma olhadinha no emprego do acento grave que o tio faz de propósito aí, para mostrar a vocês como é sutil e como não interfere no conteúdo. Muito provavelmente, Manel, só numa situação extrema, assim, que a crase vai mudar o sentido da frase. Como é um acento puramente fonológico, é só da escrita, então é o que a gente mais erra. Isso é sério? Assim, se a gente não errar, é igual matemática. Puxa vida, professor, eu sei que eu não vou acertar as 45, mas quanto mais perto de 40 eu tiver, é o nosso caso. Professor, pode não dar para tirar 1000, mas quanto mais perto de 960, 980 eu tiver, melhor. É um pouco assim. Eu não admito, Gabriel, que a gente faça menos de 920. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu disse para os meninos hoje de manhã que eu não quero que eles se sintam pressionados, mas vai ser uma decepção se vocês fizerem menos de 920. Para mim, para a família de vocês, para o universo, para toda a constelação de Órion, todo mundo vai ficar muito decepcionado se vocês não fizerem 920. Mas não se sintam pressionados, é assim mesmo, a vida é assim. A vida cobrará de vocês. Caso vocês não consigam tirar 920, a vida vai dar uma rasteira em vocês. Mas não se sintam pressionados. Ora, não se sintam pressionados. Se sintam pressionados, sim. Eu costumo dizer que tem gente que diz assim: professor, eu estou muito nervoso porque está chegando a hora da prova. Só fica nervoso quem estudou. A grande maioria dos que não estudam não estão nem aí. Não é o caso do Gabriel, que eu sei que é dedicado, mas olha a notícia que a gente tem de ontem. Não haverá mais aula física no estado, só aula virtual. A parte foi definida. Então, ano de 2020 já foi, acabou. A gente manda os trabalhos para os alunos preenchem lá um negócio e já acabou, já foi. Olha como isso é grave, olha como isso é sério. E não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Se a gente trouxer os alunos para a sala de aula, vai ter de novo um surto de Covid aí, que vai ser um negócio muito sério. Infelizmente, não tem o que fazer. Mas o prejuízo, para alguns alunos, estão comemorando, disseram para mim, meus alunos da noite, que eu mandei o trabalho para uma turma de 40, eu recebi 4 ou 5 respostas. Professor, tem que passar a gente, não estamos nem aí, tem que passar a gente. Eu vou passar, que eu não sou besta, vou passar. Quanto é que você precisa? 90, vou dar 90. Para não ficar muito ruim, só 90, 85, 90, 85, 80, 90, 85, 80, 90. Porque é uma pena isso, cara. A gente está falando de uma coisa do futuro de um montão de gente. Que infelizmente essa pandemia veio atrapalhar. Infelizmente. Então fica nervoso mesmo quem se preparou, fica nervoso mesmo quem é dedicado. É assim mesmo. Já dá para perceber os erros aí, né? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, onde mais? Fiz ponto. Fiz ponto aqui, tá? Fiz ponto. Agora eu vou começar a listar. Qual é a medida pontual? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, junto com a mídia, tem que fazer uma ampla divulgação dos malefícios da automedicação. Professor, já pode até escrever assim, então tá. Para isso ou para tanto, Murilo? Para isso ou para tanto? Então tá. Para isso, pode ser para tanto também, né? Vou colocar no plural. Os Conselhos Federais de Medicina e Farmácia, vírgula, para fazer uma concessão aqui, com apoio dos órgãos de mídia. Pronto. Aí. Os agentes. Vamos fazer o quê?
Meninos, não é muita coisa não, é? É porque está exprimido aí no cantinho a intervenção. A primeira, como é que eu faço para combater a ignorância? Para combater a cultura do placebo? Para isso, os Conselhos Federais de Medicina e Farmácia, com apoio dos órgãos de mídia, devem liderar uma campanha de informação contra a automedicação, com peças publicitárias, cartilhas de discussões nas redes sociais, a fim de desconstruir a ignorância cultural que ameaça vidas. Já foi. Primeira intervenção. Agora, aí a Priscila falou, tio, mas só que você ainda não falou sobre as políticas públicas. Calma aí, Priscila, é a outra parte da redação. Priscila é muito afobada. Calma, Priscila, vem aí a outra parte. Reparem que nesse segundo período que o tio fez aí, ó, da letra azul lá, não tem um erro de gramática. Dê uma olhadinha. Tudo certinho, tudo no seu lugar. Aí a nossa preocupação passa a ser só com conteúdo, só com conteúdo, só com conteúdo. Não tem nada de erro de gramática. É essa a nossa força, meninos. Essa é a força do grupo da Casa da Redação. A gente não pode errar o que os nossos concorrentes vão errar. Ou então a gente não pode errar o que nossos concorrentes não vão errar. E essa é a nossa força. É isso que vai garantir uma nota boa para nós lá na frente. Tá lá, ó. Para isso, vírgula, os Conselhos Federais de Medicina e Farmácia, tudo com letra maiúscula, vírgula, com o apoio dos órgãos de mídia, vírgula, esses conselhos devem liderar uma campanha de informação contra a automedicação, vírgula, como? Com peças publicitárias, com cartilhas, com discussão nas redes sociais, com que objetivo? Desconstruir a ignorância cultural que ameaça vidas. Eu tenho que respeitar os direitos humanos. Essa competência no ano passado metia um medo danado no nosso grupo da redação. Não mete mais. Não mete mais. Agora eu já sei qual é a segunda parte, tranquilo, tá de boa. Eu vou dizer que é o Ministério da Saúde. Tá de boa, tá tranquilo. Percebem? Ó, olha a relação, meninos, ó. Problema e solução. Problema e solução. Primeiro problema, segundo problema. Primeira solução, segunda solução. Nesse meio termo, entre a letra maiúscula e o ponto final, tem uns problemas de gramática que a gente precisa evitar, pelo amor de Deus. Nós vamos. E nós vamos. A segunda parte da intervenção. Somado a isso ou outro sim, Murilo? Outro sim, então. O agente, só o Ministério da Saúde, tá? Está aí. Só falta dizer para quê. Outro sim, o Ministério da Saúde deve propor melhor regulação do SUS, consultas agendadas, ampliação das unidades básicas e mais convênios com médicos e laboratórios. Com que objetivo? Com que objetivo? E agora? Que tal, crianças? E agora? Gabriel, e agora? Para que a automedicação não seja uma opção equivocada, como temia o Pablo Neruda, que é o que abre meu texto. Como temia o Pablo Neruda, que abre meu texto. Tá aí a redação. Agora há pouco era só uma possibilidade, né? Agora são 30 linhas, Manel. Me ajudem a corrigir? Me ajudem a corrigir o texto? Eu dou 2 minutinhos para vocês olharem, para vocês me ajudarem. Eu fiz, aqui tem erro, aqui também, e aqui tem só 2. Eu só fiz 2 porque eu quis ser mais didático nesse parágrafo de conclusão. Dê uma olhadinha. Veja se vocês conseguem achar os desvios. Eu vou conferir quantos tem, tá? Vou conferir quantos erros tem, veja quanto é que vocês acham. Vinte. Tem 20 erros aí. Eu vou explicando um por um deles, tá? Não pode? Então vamos lá. Aqui o erro começa
na referência que eu tenho à citação. O poeta Pablo Neruda dizia: serem as pessoas vivem para fazer escolhas, vírgula, vem aqui, deixa eu achar o pincel certinho, vai ser preto mesmo. Vai ser preto mesmo. E eu coloquei mais com I aqui, né? Devem ter percebido. Então tá. Vamos destacar os erros. Mas eternas prisioneiras das consequências. Pessoas. A assertiva do intelectual, aí eu fiz sujeito e verbo. E meti uma vírgula aqui no meio. Vocês fazem isso toda hora. Eu queria entender por quê. A assertiva do intelectual guarda uma relação direta com o cenário de automedicação, uma vez que esta provém de opções subjetivas, com resultados danosos a todo o corpo social. Eu meti acento grave antes de todo o corpo social, vocês viram? Mais um erro aqui. Não tem crase antes de palavra masculina, ainda mais pronome aqui, nesse caso pronome indefinido. Trata-se dessa forma. Eu só fiz vírgula antes, vocês viram? Eu só fiz vírgula antes, eu não fiz vírgula depois. Mais um erro. Associado a quê? Associado a quê? Faltou o acento grave de cultura. Associado a quê? Associado a alguma coisa. Mais o A de cultura, A mais A, crase. Associado a quê também? Associado à ausência. Ah, é, professor? É. Lembra, Ludmila, que o tio já insistiu com você por causa disso? Você não erra mais, que bom. E também a ausência de políticas públicas eficientes no sistema de saúde. Quantos erros aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só aqui foram 7 erros. Se conseguir considerar aqui, mais 2. É importante destacar, tratar-se de uma problemática histórica. Não tem erro aí não, tá? Eu falei inicialmente vírgula. Por séculos, vírgula, por séculos. Vocês conseguiram identificar esse erro aqui? Vocês conseguem identificar? Qual é o problema, Manuel? Não faz concordância com o sujeito apassivado, né? Não é edificou-se os conceitos. O correto é dizer edificaram-se os conceitos, já que o verbo é transitivo direto e esse ser é apassivador. O sujeito é os conceitos, portanto o verbo no plural para concordar com ele. Uma medicina informal, voltada aos achismos e voltada às receitas de velhas referências nas comunidades. Ora, se com o masculino faz ao, como é que eu faço com o feminino? Não é assim? Se com o masculino eu faço ao, voltadas aos achismos e voltadas às referências, às receitas de velhas referências nas comunidades. Já no século XVIII, onde o país passou a condição de autonomia administrativa, gente, 2 erros aqui bem sérios. Primeiro, o onde, resgatando um tempo. O que foi que nós combinamos com o onde? Digam aí para mim. O que foi que nós combinamos? O onde só pode ser usado se retomar lugar. Beleza, então não pode estar aqui. Eu podia colocar no qual, mas fica mais gostoso dizer assim. No século XVIII, quando o país passou a quê? Passou a quê? Passou a condição de autonomia administrativa. Ainda falava-se, opa, ei tio, ainda falava-se? Como assim, cara pálida? Se o ainda é fator de próclise, se o ainda pede o pronome para antes, para perto dele, ele puxa o pronome, ainda se falava, não é assim? É, ainda se falava de chás, ainda se falava de garrafadas, de pomadas e ungüentos, com fórmulas esdrúxulas, sabe o que é esdrúxulas? Esquisitas, com fórmulas esquisitas e resultados discutíveis. Com isso, criou-se a partir daí a cultura da andiroba com sal. Eu estou criticando aqui, mas eu tenho certeza que a andiroba com sal funciona. Eu tinha um problema no joelho que o médico disse que eu tinha que operar. 1 mês de andiroba com sal, 1 mês. Eu não precisei operar. E hoje sou um craque de bola. Hoje faço gol de bicicleta, faço coisa. Mas não precisei operar. Só com andiroba com sal. E colocava e passava. Vocês já fizeram isso, não? Os pais de vocês já fizeram? Mas os pais de vocês, o pessoal que está assistindo aí, já fizeram aquela... Colocaram no pires andiroba, cupaíba, pegaram o dedo, melaram assim o dedo no algodão,
Colocaram e enfiaram na garganta. Não já fizeram isso? Lógico que já. Tem um nome, sabe como é que chama isso? Brocação. Já fez isso? A mãe de você nunca fez isso, não? Ah, os riquinhos nunca fizeram, não, também. Vão pro médico, né? Mas o pobre não, o pobre vai lá. A mãe do pobre tem um... A minha mãe, o dedo dela era tão grande que ela fazia endoscopia. Ela aproveitava que ela tava fazendo garganta e já fazia estômago também. Não é doido? Um dedo desse tamanho da minha mãe tinha. Não é doido, é? Eu sou a favor da andiroba com sal. Andiroba com sal, do chá de boldo, da banha de sucuriju, dos chás de ervas capazes de evitar ataques cardíacos e crise de sono, revelando também a ignorância e a desinformação. Aí não tem mais erro. Outro parágrafo, mais erros. Vamos lá. Outro fator determinante para a prática da automedicação é a falha no atendimento do SUS. Corrijam. Corrijam. Uma vírgula aí, uma vírgula enorme. Professor, mas esse sujeito está muito grande. Pois é, vestibulandos. Vocês que optaram por fazer o sujeito grande, ainda assim não pode separar o sujeito do verbo. Não pode. Outro fator determinante para a prática da automedicação é a falha no sistema único de atendimento do SUS. Não pode separar o sujeito do verbo por vírgula, gente. Não pode. Pelo amor de Deus, não pode, não pode, não pode. Criado para Deus mais carente, o sistema forma filas intermináveis para consultas, exames, diagnósticos e tratamentos, dando brechas, brechas aqui, tá? Com CH mesmo, para que parte da população, os mais carentes... Como eu já tinha colocado carentes, como é que eu faço então, professor? Aí você faz assim. Pronto. Alguém já me perguntou se perde ponto por causa disso. Vou lembrá-los novamente. Não perde ponto. Quem risca em cima e coloca a palavra não perde ponto. Vocês lembram, eu mostrei para vocês aqui. Redações de nota 1000 que o cara risca a linha toda. Risca a linha toda, risca a linha toda. E aí vai lá e ganha os 1000 do mesmo jeito. Busque alternativas no remédio barato da propaganda ou na sugestão da vizinha. O que vocês acham da orientação do professor de usar travessão? Vocês gostam? Na outra aula, eu vou fazer aula só sobre pontuação. Só sobre travessão, parênteses, vírgula, ponto, ponto e vírgula. E vou mostrar para vocês como os recursos de pontuação potencializam o nosso argumento. Deixam o nosso texto muito mais forte. Melhor, nos dão mais confiança. Os recursos de pontuação nos dão mais confiança. Aí eu fiz travessão ali, olha, Murilo. Ó, parte da população, os mais pobres, eu não precisava dessa informação, mas olha como é legal, como ela esclarece, porque os ricos não precisam, né? Os ricos não precisam de automedicação, porque eles têm acesso a médico. Os pobres não. Ó, o resultado de tal panorama, de novo, o tio fez, de novo, ó. De novo, o resultado de tal panorama que eu não quero vocês fazendo isso. É uma grande quantidade de procrastinação de tratamentos. O que é procrastinar? Gabriel, diz pro tio. É deixar para depois, é adiar. Deixar para depois. Né? Procrastinar tratamento, intoxicação e falta de respeito à norma constitucional. Aí a Ludmila já falou, tio, como é que o senhor pode deixar esse exemplo para nós? Respeito a quê? Respeito a quê? A norma constitucional. Legal. Que garante a quem? Garante a quem? A sociedade, o amplo acesso à saúde. Acesso a quê? A gente força a barra e rapidinho aprende a fazer crase, né? Forcem a barra para aprender. Quando vocês aprenderem uma regra nova de gramática, utilizem essa regra no texto. Usem essa regra no texto, vocês nunca mais vão esquecer dela, porque ela possa fazer parte do seu universo linguístico, vai estar aqui a flor da pele. Façam isso. Aprendeu uma regra, coloque no texto. E aí digo assim, ó, universal e gratuita. Aí façam travessão. Definido, esse acesso é definido no artigo 5º da Carta Magna, com travessão. Vou ensinar vocês a fazer travessão. Não é coincidência, meninos, não é coincidência. A maioria dos alunos que fizeram 1000 fizeram travessão. Não é coincidência, é confiança. O cara que é confiante faz a pontuação do jeito que ele acha melhor. E aí quando ele faz a pontuação diferente, ele ganha o respeito do corretor. Se ele ganha o respeito do corretor, ele passa, ora bolas. E nós vai ser assim com a gente, Manel. Vamos passar nesse negócio de Enem aí. Tô até vendo eu e Priscila, a gente corre na beira da piscina, jogando cerveja no Paulo. Paulo, cerveja. Você bebe, Priscila? Mas vai nesse dia, minha filha. Vai sim.
Para mudar esse panorama, a Priscila já pediu, tio, faça vírgula aí para separar o conector. Então tá bom, Pri, desculpa. E eu tinha feito certo, mas aí para fazer uma questão didática eu errei, vocês viram, né? Será necessário a adoção de medidas pontuais e contundentes. Será necessário a adoção? Não, professor. O correto é dizer será necessária a adoção de medidas pontuais e contundentes. E aí as intervenções. O Conselho Federal de Medicina e Farmácia deve liderar uma campanha de informação, automedicação com peças publicitárias, cartilhas. Se a gente corrigir tudo bonitinho, não tira menos de 960. Se corrigir tudo bacana, se corrigir tudo certinho, não tira menos de 960. Aí, Lud, a gente vai pra guerra. Dê uma olhadinha aí, meninos, como é importante fazer reflexão sobre gramática, rever o texto, analisar o texto, ter sensibilidade para identificar o problema. Antes de chegar para o corretor, vocês mesmos têm que corrigir. Tá bom? É assim que a gente melhora a nossa redação.